Ele voltou para casa esperando encontrar tudo como antes. Mas uma nova presença na cozinha desafiaria sua autoridade e sua paciência. O que começou como um jogo de poder logo se tornou algo inesperadamente intenso. No final, apenas um deles sairia vitorioso desse duelo de vontades. Antes de mergulhar nessa história intrigante, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais narrativas apaixonantes. Depois de um ano viajando pelo mundo, o herdeiro mimado retornou à mansão esperando encontrar o luxo e o conforto de sempre. Exausto do voo, seu maior desejo era descansar nos lençóis de algodão egípcio de sua cama. No entanto, antes disso, precisava saciar a fome e dirigiu-se à cozinha, um lugar que raramente visitava antes de sua partida. Ao entrar, surpreendeu-se ao ver uma mulher desconhecida cortando legumes com precisão cirúrgica, tão concentrada que nem notou sua presença. Seu cabelo negro estava preso de forma desajeitada, revelando um pescoço esguio, e suas mãos trabalhavam com a segurança de uma expert. O herdeiro pigarreou, apoiando-se no batente da porta com um sorriso que já havia conquistado corações. Em 3 continentes. Olá, sou Lucas Montenegro, dono desta mansão. E você seria... Sua voz carregava uma arrogância mal disfarçada, como se esperasse ser imediatamente reconhecido e reverenciado. A mulher apenas lançou-lhe um olhar rápido antes de voltar ao trabalho. Boa noite, Sr. Montenegro. Sou Beatriz, a nova chefe da casa. Irritado com a falta de submissão, Lucas franziu o senho. Ótimo, estou faminto. Prepare-me um café da manhã digno de um rei, agora. No entanto, em vez de se apressar para servi-lo, Beatriz o encarou e respondeu friamente. Se o senhor quiser comer como um rei, deveria aprender a cozinhar como um. Meu expediente já terminou e o jantar será servido em 2 horas. Lucas ficou boquiaberto com a ousadia. Estava prestes a exigir sua demissão quando sua mãe, Helena Montenegro, entrou na cozinha. Lucas, querido, que bom que chegou. Vejo que já conheceu Beatriz, nossa nova chefe pessoal. Mãe, essa funcionária está se recusando a me servir, protestou Lucas apontando para Beatriz. Helena sorriu serenamente. Filho, Beatriz não é sua funcionária pessoal. Ela tem horários e responsabilidades específicas. Se você está com fome fora do horário das refeições, terá que se virar sozinho. A frustração de Lucas misturava-se à incredulidade. Desde quando sua mãe defendia os empregados? E por que essa chefe agia como se fosse dona do lugar? Enquanto tentava processar a situação, seus olhos não conseguiam deixar de acompanhar os movimentos graciosos de Beatriz pela cozinha. Mas, mãe, acabei de chegar de viagem. Estou exausto e faminto, argumentou Lucas, esperando que sua mãe cedesse como sempre fazia. Helena, no entanto, manteve-se firme. Querido, há frutas na geladeira e pão na despensa. Tenho certeza de que consegue fazer um sanduíche. O jantar será servido no horário de sempre. Com isso, Helena saiu da cozinha, deixando Lucas atônito. Ele olhou para Beatriz, que continuava seu trabalho como se ele nem estivesse ali. Algo nela o intrigava e irritava ao mesmo tempo. Nunca antes alguém o havia tratado com tanta indiferença em sua própria casa. Relutante, Lucas abriu a geladeira e pegou algumas frutas. Enquanto mordia uma maçã, não conseguia tirar os olhos de Beatriz. Havia algo na maneira como ela se movia, na concentração em seu rosto, que o fascinava. Então, Beatriz, há quanto tempo trabalham aqui? Perguntou, tentando iniciar uma conversa. 2 semanas, Sr. Montenegro, respondeu ela sem desviar o olhar de sua tarefa. E já se sente à vontade para me negar comida? Provocou ele com um sorriso irônico. Beatriz finalmente parou o que estava fazendo e o encarou. Senhor Montenegro, meu trabalho é preparar refeições saudáveis e deliciosas para toda a família, nos horários estabelecidos. Não sou uma máquina de fazer lanches disponível 24 horas por dia. A franqueza dela o pegou de surpresa. Lucas estava acostumado a pessoas que faziam tudo para agradá-lo, não alguém que o enfrentava diretamente. Sabe quem eu sou? Perguntou. Ele, sua voz misturando indignação e curiosidade.
Sei que é o filho dos meus empregadores e herdeiro de um grande império empresarial, respondeu Beatriz, voltando à sua tarefa. Mas na minha cozinha isso não significa muito. Aqui o que importa é o respeito pelo alimento e por quem o prepara. Lucas sentiu-se desarmado. A atitude de Beatriz era desconcertante e, ao mesmo tempo, refrescante. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu genuinamente intrigado por alguém. Tudo bem, você venceu, disse ele, levantando as mãos em sinal de rendição. Mas me diga, o que está preparando para o jantar que é tão importante que não pode ser interrompido? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Beatriz. Está curioso, Sr. Montenegro? Talvez, se tiver paciência, descubra no jantar. Lucas encontrou-se sorrindo de volta, apesar de sua irritação anterior. Talvez eu fique para descobrir, respondeu ele, saindo da cozinha com uma última olhada para Beatriz. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Lucas não conseguia tirar Beatriz da cabeça. Ela era um enigma, um desafio que ele não esperava encontrar em sua própria casa. Algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. Na cozinha, Beatriz continuou seu trabalho, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. O retorno do jovem Montenegro prometia trazer uma dinâmica interessante à mansão, e ela se perguntava como isso afetaria sua estadia ali. Mal sabia ela que os eventos das próximas semanas iriam desafiar tudo o que ambos pensavam saber sobre si mesmos e sobre o outro. À medida que a noite caía sobre São Paulo, a mansão Montenegro se preparava para um jantar que marcaria o início de uma jornada inesperada para seu herdeiro e a misteriosa chefe. O aroma dos pratos preparados por Beatriz começava a preencher o ar, prometendo não apenas um banquete para o paladar, mas também o começo de uma história que nenhum dos dois poderia prever. Nos dias que se seguiram ao retorno de Lucas, a mansão Montenegro foi palco de uma tensão crescente entre o herdeiro e a nova chefe. Cada refeição se transformava em um campo de batalha silencioso, com Lucas tentando e falhando em arrancar alguma reação mais calorosa de Beatriz. Uma semana após sua chegada, durante o café da manhã, Lucas decidiu mudar de tática. Entrou na cozinha vestindo sua camisa favorita, uma peça de seda italiana que realçava seus olhos verdes. Com um sorriso charmoso, aproximou-se de Beatriz, que preparava uma omelete. Bom dia, Beatriz. Sabe, estive pensando, talvez tenhamos começado com o pé errado. Que tal recomeçarmos? Beatriz ergueu os olhos de seu trabalho, seu olhar percorrendo Lucas rapidamente, antes de voltar à frigideira. Bom dia, Sr. Montenegro. Fico feliz que queira melhorar nosso relacionamento profissional. Como posso ajudá-lo hoje? Lucas, um pouco desconcertado pela falta de reação à sua aparência cuidadosamente planejada, pigarreou. Bem, pensei que poderíamos conversar um pouco. Sabe, conhecer-nos melhor. Estou trabalhando agora, Sr. Montenegro. Se quiser conversar, sugiro que espere até meu intervalo. Frustrado, Lucas decidiu mudar de abordagem. Tudo bem, então que tal um desafio culinário? Ouvi dizer que você é talentosa, mas gostaria de ver por mim mesmo. Isso finalmente capturou a atenção de Beatriz. Ela desligou o fogão e se virou para encará-lo. Um desafio? Que tipo de desafio? Lucas sorriu, sentindo que finalmente tinha encontrado uma brecha. Um duelo na cozinha, você e eu. Se eu ganhar, você terá que me obedecer por uma semana. Se você ganhar, bem, o que você quer? Beatriz o estudou por um momento, uma faísca de interesse em seus olhos. Se eu ganhar, você lava a louça todas as noites por uma semana, e nada de pedir ajuda aos outros empregados. Feito. Lucas estendeu a mão que Beatriz apertou após um momento de hesitação. Na manhã seguinte, a cozinha estava preparada para o duelo. Helena, intrigada pela súbita paixão culinária do filho, concordou em ser a juíza. O desafio: preparar o melhor prato principal em 2 horas, usando apenas os ingredientes disponíveis na cozinha. Quando o cronômetro começou, Beatriz moveu-se com graça e eficiência, selecionando ingredientes e preparando sua estação de trabalho. Lucas, por outro lado, ficou parado, olhando perdido para as panelas e utensílios. 20 minutos se passaram
e enquanto Beatriz já tinha um molho borbulhando e vegetais sendo cortados, Lucas mal havia escolhido o que cozinhar. Seu rosto ficava cada vez mais vermelho de frustração e vergonha. Beatriz, notando seu desespero, aproximou-se hesitante. Senhor Montenegro, você precisa de ajuda? Lucas a encarou, pronto para recusar, mas algo no olhar dela o fez parar. Não havia zombaria ali, apenas uma genuína oferta de assistência. Engolindo seu orgulho, ele assentiu. Eu nunca cozinhei antes, admitiu baixinho. Para sua surpresa, Beatriz sorriu. Não um sorriso de escárnio, mas um gentil e compreensivo. Tudo bem, todos começam de algum lugar. Vamos, vou te ensinar o básico. Nas 2 horas seguintes, a cozinha se transformou. O que começou como uma competição tornou-se uma aula improvisada. Beatriz guiou as mãos de Lucas com paciência, ensinando-o a cortar, temperar e cozinhar. Lucas descobriu-se fascinado não apenas pelo processo de cozinhar, mas pela paixão evidente nos olhos de Beatriz enquanto ela explicava cada etapa. Seu toque suave ao ajustar a posição da faca nas mãos dele enviava arrepios por sua espinha. Quando o tempo acabou, Lucas apresentou um prato simples, mas surpreendentemente bem executado de frango grelhado com legumes. Beatriz, por sua vez, criou uma obra-prima de risoto de cogumelos selvagens. Helena, após provar ambos os pratos, declarou Beatriz a vencedora, mas elogiou o esforço notável de Lucas. Para surpresa de todos, especialmente de si mesmo, Lucas não ficou chateado com a derrota. Ao contrário, sentia-se estranhamente realizado. Parabéns, Beatriz, disse ele, estendendo a mão. Você mereceu a vitória. Beatriz apertou sua mão, seus olhos brilhando. Obrigada, Sr. Montenegro. Você se saiu muito bem, para um iniciante. Naquele momento algo mudou entre eles. O ar na cozinha parecia carregado de uma nova energia, uma mistura de respeito mútuo e algo mais, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Então, Lucas sorriu, um sorriso genuíno desta vez, não o sorriso ensaiado que normalmente usava. Acho que tenho uma semana de louça pela frente, não é? Beatriz riu, um som melodioso que pegou Lucas de surpresa. Sim, tem. E não pense que vou pegar leve só porque é o patrão. Enquanto Lucas se preparava para sua primeira noite de trabalho na cozinha, ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso pelo que o futuro reservava. A derrota no desafio culinário não parecia um fim, mas um começo. O começo de algo que prometia mudar sua vida de maneiras que ele ainda não podia imaginar. Na semana que se seguiu ao desafio culinário, a rotina na mansão Montenegro sofreu uma mudança drástica. Todas as noites após o jantar, Lucas se apresentava pontualmente na cozinha, as mangas arregaçadas e uma expressão determinada no rosto. Beatriz o observava com uma mistura de divertimento e curiosidade, enquanto ele enfrentava pilhas de pratos, panelas e talheres. No início, Lucas era desajeitado, quase quebrando alguns pratos caros e fazendo uma bagunça considerável com a água e o sabão. Mas, para a surpresa de Beatriz, ele não reclamava. Ao contrário, abordava a tarefa com uma dedicação que ela nunca imaginara ver no herdeiro mimado. Na terceira noite, enquanto Lucas esfregava uma panela particularmente difícil, Beatriz decidiu quebrar o silêncio. Sabe, Sr. Montenegro, estou impressionada. Pensei que você desistiria no segundo dia. Lucas ergueu os olhos, gotas de suor brilhando em sua testa. Eu sempre cumpro minhas promessas, Beatriz. Além disso, ele hesitou por um momento. Não é tão ruim quanto eu imaginava. Beatriz se aproximou pegando um pano de prato. Aqui, deixe-me te mostrar um truque para limpar essa panela mais facilmente. Nos minutos seguintes, Beatriz guiou Lucas, mostrando-lhe técnicas eficientes para limpar diferentes utensílios. Seus dedos se tocaram várias vezes, enviando pequenas faíscas de eletricidade entre eles. Obrigado, Lucas murmurou, sua voz mais suave do que o habitual. Você é uma boa professora. Beatriz sorriu, um rubor leve tingindo suas bochechas. Obrigada. Você é um aluno surpreendentemente dedicado.
A partir daquela noite, suas interações mudaram sutilmente. A hostilidade inicial deu lugar a uma camaradagem cautelosa. Lucas começou a fazer perguntas sobre culinária e Beatriz, percebendo seu interesse genuíno, compartilhava seus conhecimentos com entusiasmo. Uma noite, enquanto secavam os últimos pratos, Lucas perguntou: Beatriz, como você se tornou chefe? Sempre foi seu sonho? Beatriz pausou considerando a pergunta. Na verdade, não. Eu queria ser bailarina quando era criança. Lucas a olhou com surpresa. Sério? O que mudou? A vida, Beatriz respondeu com um sorriso melancólico. Minha família não tinha condições de pagar as aulas de balé. Mas minha avó era uma cozinheira incrível. Passei horas na cozinha com ela, aprendendo seus segredos. Percebi que cozinhar era uma forma de arte tão bonita quanto a dança. Lucas a observou, vendo-a sob uma nova luz. Isso é realmente inspirador, Beatriz. Você transformou uma decepção em uma paixão. E você, Sr. Montenegro, sempre quis seguir os passos de seu pai nos negócios? Foi a vez de Lucas hesitar. Para ser honesto, nunca pensei muito nisso. Sempre foi assumido que eu assumiria a empresa um dia. Nunca considerei outras opções. Beatriz o estudou por um momento. Nunca é tarde para explorar novas paixões. Sabe? Suas palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Lucas sentiu, se algo mudar dentro dele, como se uma porta que ele nem sabia que existia tivesse sido aberta. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a aparecer na cozinha não apenas para lavar a louça, mas também para observar Beatriz cozinhar. Ele a assistia fascinado, enquanto ela transformava ingredientes simples em pratos elaborados, sua concentração e criatividade evidentes em cada movimento. Uma tarde, enquanto Beatriz preparava um risoto, Lucas reuniu coragem para perguntar. Você poderia me ensinar? A cozinhar, quero dizer. Beatriz o olhou surpresa. Você quer aprender a cozinhar? Sim, Lucas respondeu, sua voz firme. Quero entender o que você vê nessa arte. Beatriz sorriu, um sorriso que iluminou toda a cozinha. Claro, senhor. Montenegro. Será um prazer. E assim suas aulas de culinária começaram. Lucas era um aluno ávido, absorvendo cada dica e técnica que Beatriz compartilhava. Ele cometia erros, é claro. Queimou molhos, cortou-se com facas e uma vez quase incendiou a cozinha tentando flambar um prato. Mas a cada erro ele aprendia, e Beatriz estava sempre lá, paciente e encorajadora. À medida que as semanas passavam, algo mais crescia. Entre eles, algo além do respeito mútuo e da amizade. Havia momentos em que seus olhares se encontravam e persistiam um pouco mais do que o necessário. Ocasiões em que seus corpos se roçavam acidentalmente na cozinha apertada, enviando arrepios por suas espinhas. Lucas se pegava pensando em Beatriz constantemente, ansiando pelos momentos que passavam juntos na cozinha. Ele notava pequenos detalhes, a maneira como ela prendia o cabelo quando se concentrava, o brilho em seus olhos quando falava sobre um novo prato que queria tentar, o som melodioso de sua risada quando ele fazia uma piada particularmente ruim. Beatriz, por sua vez, via Lucas com novos olhos. O playboy arrogante que ela conhecera no primeiro dia havia dado lugar a um homem dedicado e curioso, ansioso para aprender e crescer. Ela se pegava admirando a linha de sua mandíbula quando ele se concentrava em cortar vegetais, ou a maneira como seus olhos verdes brilhavam quando ele conseguia executar um prato corretamente. Uma noite, enquanto saboreavam um jantar que haviam preparado juntos, Lucas percebeu que estava sentindo algo que nunca havia experimentado antes. Não era apenas atração física ou o desejo de conquista que costumava sentir. Era algo mais profundo, mais assustador e mais emocionante. Olhando para Beatriz do outro lado da mesa, rindo de algo que ele havia dito, Lucas teve uma epifania chocante. Ele estava se apaixonando pela chefe da família. A realização o atingiu como um raio, deixando-o momentaneamente sem fôlego. O que ele faria agora? Como isso afetaria sua vida, sua família, seu futuro? E mais importante, Beatriz sentia o mesmo? Enquanto essas perguntas rodavam em sua mente,
Lucas sabia de uma coisa com certeza. Sua vida nunca mais seria a mesma. Aroma de especiarias e o calor da cozinha haviam se tornado mais do que apenas um passatempo. Haviam se tornado o cenário de uma transformação que ele nunca poderia ter previsto. As semanas se transformaram em meses, e a dinâmica entre Lucas e Beatriz continuava a evoluir. A cozinha tornou-se um santuário para ambos, um lugar onde podiam ser eles mesmos, livres das expectativas e pressões do mundo exterior. Lucas estava irreconhecível. O jovem que antes só se preocupava com festas e gastar dinheiro, agora passava horas estudando livros de culinária e experimentando novas receitas. Sua família e amigos notaram a mudança, mas poucos entendiam a verdadeira razão por trás dela. Uma tarde ensolarada, enquanto preparavam um elaborado jantar para a família Montenegro, Lucas decidiu que era hora de confrontar seus sentimentos. Beatriz. Ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu preciso te dizer algo. Ela o olhou, uma pitada de curiosidade em seus olhos escuros. O que foi, Sr. Montenegro? Lucas respirou fundo. Primeiro, por favor, me chame de Lucas, e segundo... Ele hesitou, reunindo coragem. Eu acho que estou apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ficou imóvel, a colher de pau congelada no ar. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de emoções passando por eles. Surpresa, confusão e algo mais que Lucas não conseguiu decifrar. Lucas, ela finalmente falou, sua voz baixa e controlada. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora, Lucas respondeu rapidamente. Eu só precisava que você soubesse. O momento foi interrompido pelo som de passos se aproximando. Helena Montenegro entrou na cozinha, seus olhos astutos captando imediatamente a tensão no ar. Está tudo bem aqui? Ela perguntou, seu olhar alternando entre seu filho e a chefe. Sim, mãe, Lucas respondeu, forçando um sorriso. Só estávamos discutindo o menu para hoje à noite. Helena não pareceu convencida, mas decidiu não insistir. Bem, tenho uma notícia empolgante. Javier Rodrigues, o renomado chefe espanhol, está vindo a São Paulo na próxima semana. E ele concordou em jantar conosco. Beatriz ofegou, seus olhos brilhando de excitação. Javier Rodrigues? Ele é uma lenda na gastronomia moderna. Lucas sentiu uma pontada de ciúmes ao ver o entusiasmo de Beatriz. Isso é ótimo, mãe, ele disse, tentando soar animado. Sim, e há mais. Helena continuou, seu olhar fixo em Beatriz. Ele está procurando um sous-chefe para seu novo restaurante em Barcelona. Pensei que você poderia estar interessada, Beatriz. O mundo de Lucas pareceu parar. Ele olhou para Beatriz, seu coração apertando ao ver a expressão de pura alegria em seu rosto. Seria uma honra incrível, Beatriz respondeu, sua voz tremendo de emoção. Helena sorriu satisfeita. Ótimo! Tenho certeza de que você o impressionará com suas habilidades. Depois que Helena saiu, um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Lucas e Beatriz se encararam, ambos conscientes de que tudo havia mudado. Lucas, Beatriz começou, mas ele a interrompeu. Não precisa dizer nada, ele disse, sua voz mais fria do que pretendia. É uma oportunidade incrível para você. Mas e nós? O que acabou de acontecer aqui? Lucas sentiu uma onda de amargura o invadindo. O que aconteceu? Nada aconteceu, Beatriz. Você tem sua carreira, eu tenho a minha. Foi tolo da minha parte pensar que poderia ser diferente. Ele se virou para sair da cozinha, ignorando o chamado de Beatriz. Seu coração estava partido, mas mais do que isso, estava furioso consigo mesmo por ter se permitido ser vulnerável. Nos dias que se seguiram, Lucas evitou a cozinha e Beatriz o máximo possível. Ele se refugiou em seu quarto, afogando suas mágoas em uísque caro e autocomiseração. Na noite do jantar com Javier Rodrigues, Lucas foi forçado a comparecer. Ele observou com uma mistura de orgulho relutante e ciúmes ardentes, enquanto Beatriz apresentava prato após prato de criações deslumbrantes. Javier estava claramente impressionado. Senhorita Beatriz, ele disse no final da refeição. Seu talento é extraordinário.
Gostaria de lhe oferecer formalmente a posição de sous-chefe em meu novo restaurante em Barcelona. O coração de Lucas afundou enquanto ele esperava a resposta, entusiasmada de Beatriz, mas para sua surpresa ela hesitou. Senhor Rodrigues, é uma honra incrível, Beatriz começou, seus olhos encontrando brevemente os de Lucas. Mas preciso de algum tempo para considerar. Há complicações que preciso resolver primeiro. Javier assentiu compreensivamente. Claro, claro. Tome o tempo que precisar. Minha oferta permanece de pé. Depois que os convidados partiram, Lucas encontrou Beatriz na cozinha, limpando os últimos vestígios do jantar. Por que você não aceitou imediatamente? Que ele perguntou, sua voz uma mistura de confusão e esperança. Beatriz se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por quê, Lucas Montenegro? Eu também acho que estou apaixonada por você. O mundo pareceu parar por um momento. Lucas sentiu seu coração acelerar, uma mistura de alegria e medo o invadindo. Mas... Beatriz continuou, sua voz trêmula. Não sei se isso é suficiente. Não sei se posso desistir dos meus sonhos, da minha carreira. Lucas deu um passo à frente, pegando as mãos dela nas suas. E se você não precisasse escolher? E se pudéssemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar? Beatriz o olhou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Como? Não sei ainda, Lucas admitiu, mas prometo que vamos descobrir juntos, se você estiver disposta a tentar. Naquele momento, na cozinha que havia se tornado o coração de sua história de amor improvável, Lucas e Beatriz selaram sua promessa com um beijo. Era o começo de algo novo, algo assustador e emocionante. Enquanto se abraçavam, ambos sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Haveria obstáculos, dúvidas e desafios, mas também haveria amor, crescimento e, é claro, muita comida deliciosa. O aroma de especiarias pairava no ar, uma lembrança constante de como tudo começou e uma promessa do que estava por vir. Lucas Montenegro, o herdeiro transformado, e Beatriz, a chefe que conquistou seu coração, estavam prontos para escrever o próximo capítulo de sua história juntos. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para Lucas e Beatriz. O novo casal navegava não apenas pelos desafios de seu relacionamento nascente, mas também pelas expectativas e pressões do mundo ao seu redor. Lucas, determinado a provar que seu amor por Beatriz era mais do que um capricho passageiro, mergulhou, de cabeça, no mundo da gastronomia. Ele se inscreveu em um curso intensivo de culinária, passando suas manhãs aprendendo técnicas avançadas e suas tardes praticando ao lado de Beatriz na cozinha da mansão. Beatriz, por sua vez, lutava com a decisão sobre a oferta de Javier Rodrigues. A oportunidade em Barcelona era o tipo de chance que ela sempre sonhara, mas a ideia de deixar Lucas para trás a dilacerava. Uma noite, enquanto experimentavam uma nova receita de risoto com trufas, Lucas notou a expressão distante de Beatriz. "Nós, que você está pensando?" Ele perguntou suavemente, colocando a colher de lado. Beatriz suspirou, encontrando os olhos dele. "Estou pensando em nós, em Barcelona, em tudo. Lucas, e se estivermos cometendo um erro? E se isso não der certo?" Lucas pegou as mãos dela, manchadas de ingredientes, e as beijou gentilmente. "Beatriz, não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazer isso funcionar." "Mas sua vida está aqui", Beatriz argumentou. "Sua família, a empresa." Lucas a interrompeu com um sorriso determinado. "Minha vida está onde você estiver. Além disso," ele acrescentou com um brilho travesso nos olhos, "acho que já está na hora de o herdeiro Montenegro expandir os negócios para a Europa. Não acha?" Beatriz riu, sentindo um peso sair de seus ombros. "Você realmente faria isso por mim?" "Por nós," Lucas corrigiu, puxando-a para um beijo que sabia a trufas e possibilidades. No entanto, nem todos estavam tão entusiasmados com os novos planos do casal. Quando Lucas anunciou sua intenção de se mudar para Barcelona com Beatriz, a reação de sua família foi mista, para dizer o mínimo. Helena Montenegro, sempre a diplomata,
tentou manter uma fachada de apoio. Se é isso que você realmente quer, filho, vamos apoiá-lo. Mas você tem certeza de que está pronto para assumir essa responsabilidade? O pai de Lucas, Ricardo Montenegro, foi menos compreensivo. Isso é loucura, Lucas. Você vai jogar. Fora anos de preparação para assumir a empresa por causa de um capricho culinário. Lucas enfrentou o pai com uma determinação que surpreendeu a todos. Não é um capricho, pai. É minha vida, minha paixão. E pela primeira vez estou fazendo algo que realmente importa para mim. As semanas que se seguiram foram tensas na mansão Montenegro. Lucas dividia seu tempo entre preparativos para a FAD, mudança, negociações com a diretoria da empresa sobre a abertura de uma filial em Barcelona, e longas noites na cozinha com Beatriz, aperfeiçoando suas habilidades. Finalmente chegou o grande dia. Lucas e Beatriz estavam no aeroporto, prontos para embarcar em sua nova aventura. A família Montenegro estava lá para se despedir, incluindo um Ricardo visivelmente contrariado. No último momento, quando o casal já se dirigia para o portão de embarque, Ricardo chamou o filho de lado. Lucas, ele começou, sua voz rouca, de emoção contida. Eu ainda acho que você está cometendo um erro, mas... Ele hesitou, então continuou. Estou orgulhoso da sua coragem. Não muitos teriam a ousadia de seguir seu coração dessa maneira. Lucas, emocionado, abraçou o pai. Obrigado, pai. Prometo que não vou decepcioná-lo. Enquanto o avião decolava, levando Lucas e Beatriz para sua nova vida em Barcelona, ambos sabiam que o caminho à frente seria desafiador. Mas com as mãos entrelaçadas e corações cheios de esperança, eles estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Em Barcelona, o casal mergulhou de cabeça em suas novas vidas. Beatriz assumiu seu papel como sous-chefe no restaurante de Javier Rodrigues, impressionando a todos com sua criatividade e dedicação. Lucas, por sua vez, dividia seu tempo entre supervisionar a nova filial da empresa Montenegro e aprimorar suas habilidades culinárias em uma escola local de gastronomia. As noites eram reservadas para eles. Em seu pequeno apartamento com vista para o Mediterrâneo, Lucas e Beatriz experimentavam novas receitas, misturando sabores brasileiros com a culinária catalã. Suas risadas ecoavam pela cozinha, enquanto discutiam ingredientes, trocavam beijos entre os pratos e sonhavam com o futuro. Mas nem tudo eram flores. O estresse do novo trabalho de Beatriz, combinado com as pressões que Lucas enfrentava da empresa familiar, às vezes causava tensões. Houve noites de discussões acaloradas, seguidas por reconciliações apaixonadas sobre pratos de paella feitos em casa. Uma noite, após um dia particularmente difícil, Lucas chegou em casa para encontrar Beatriz chorando na cozinha. — O que houve, amor? Ele perguntou preocupado. Beatriz enxugou as lágrimas, tentando sorrir. — É só... Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, se não estou te segurando, te impedindo de ser quem você deveria ser. Lucas a abraçou forte, o cheiro familiar, de alho e azeite em seu cabelo o acalmando. Beatriz, você não está me segurando. Você está me ajudando a ser a melhor versão de mim mesmo. Juntos estamos crescendo, aprendendo, nos tornando pessoas melhores. Naquela noite, enquanto compartilhavam uma simples mas deliciosa tortilha espanhola, Lucas e Beatriz reafirmaram seu compromisso um com o outro e com a vida que estavam construindo, juntos. Os meses passaram, e aos poucos o casal encontrou seu ritmo. Lucas surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo, com seu talento para os negócios internacionais. A filial de Barcelona estava prosperando sob sua liderança inovadora. Beatriz, por sua vez, estava se destacando no restaurante. Suas criações, que misturavam técnicas clássicas com toques brasileiros, estavam chamando a atenção da crítica gastronômica de Barcelona. Em uma noite estrelada, enquanto caminhavam de mãos dadas pela Praça da Catalunha, após um longo dia de trabalho, Lucas parou de repente. — Beatriz, ele disse, seus olhos brilhando de emoção. — Obrigado. Ela o olhou confusa. — Pelo quê? — Por me ensinar a cozinhar, por me ensinar a amar, por me ensinar a viver de verdade. Beatriz sorriu,
lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. E obrigada por me dar coragem para seguir meus sonhos, por me mostrar que posso ter tudo, amor e carreira. Enquanto se beijavam sob as luzes da cidade, Lucas e Beatriz sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos. Sua história de amor, nascida na cozinha da mansão, Montenegro, continuaria a se desenvolver, temperada com novos sabores, experiências e desafios. E assim, o Ituicinto, herdeiro e a chefe continuaram sua jornada, provando que com amor, determinação e talvez um pouco de boa comida, qualquer sonho é possível. O primeiro ano em Barcelona passou como um turbilhão de emoções e experiências para Lucas e Beatriz. Enquanto suas carreiras floresciam, seu relacionamento enfrentava os altos e baixos típicos de um casal jovem, vivendo junto pela primeira vez. Lucas havia se adaptado surpreendentemente bem à vida corporativa internacional. Sua abordagem fresca e inovadora estava trazendo resultados impressionantes para a filial espanhola da Montenegro Enterprises. No entanto, o sucesso vinha com um preço: longas horas no escritório e viagens frequentes pela Europa. Beatriz, por sua vez, estava rapidamente se tornando uma estrela em ascensão no cenário gastronômico de Barcelona. Suas fusões ousadas, de culinária brasileira e mediterrânea, estavam atraindo a atenção de críticos e gourmets de toda a Espanha. Javier Rodrigues, impressionado com seu talento e dedicação, estava dando a ela cada vez mais responsabilidades no restaurante. Numa noite de verão particularmente quente, Lucas chegou em casa tarde, exausto após uma semana de negociações em Londres. Ele encontrou Beatriz na varanda, olhando pensativamente para as luzes da cidade. "Oi, amor", ele disse, beijando-a suavemente. "Desculpe o atraso, o voo atrasou e..." "Tudo bem", Beatriz o interrompeu, sua voz estranhamente distante. "Estou acostumada." Lucas sentiu uma pontada de culpa. "Ei, o que foi? Aconteceu alguma coisa?" Beatriz suspirou profundamente antes de se virar para encará-lo. "Lucas, precisamos conversar. Sinto que estamos nos afastando. Você está sempre viajando, eu estou sempre no restaurante. Quando foi a última vez que realmente passamos um tempo juntos?" As palavras dela atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele sabia que tinham estado ocupados, mas não tinha percebido o quanto isso estava afetando seu relacionamento. "Você tem razão", ele admitiu, puxando-a para perto. "Temos nos dedicado tanto às nossas carreiras que esquecemos do motivo pelo qual viemos para cá em primeiro lugar." Beatriz relaxou em seus braços, permitindo-se ser vulnerável. "Eu te amo, Lucas, mas às vezes me pergunto se isso é suficiente." Lucas sentiu seu coração apertar. "É suficiente", ele insistiu. "Só precisamos nos esforçar mais. O que acha de tirarmos um tempo só para nós? Podemos fazer aquela viagem pela costa que sempre falamos." O rosto de Beatriz se iluminou com um sorriso hesitante. "Sério? Você conseguiria tirar um tempo do trabalho?" "Por você?" "Qualquer coisa", Lucas prometeu, selando o compromisso com um beijo apaixonado. Nas semanas seguintes, Lucas e Beatriz se dedicaram a reconectar. Eles passaram um fim de semana mágico, explorando as praias da Costa Brava, cozinhando juntos em uma casa de praia alugada e relembrando por que se apaixonaram em primeiro lugar. De volta a Barcelona, eles estabeleceram novas rotinas. Todas as quartas-feiras à noite, não importava o quão ocupados estivessem, eles cozinhavam juntos. Essas noites se tornaram sagradas, um tempo para compartilhar não apenas refeições, mas também sonhos, medos e esperanças. Foi durante uma dessas noites de quarta-feira que Beatriz deixou cair uma bomba. "Lucas", ela começou nervosamente brincando com seu anel de guardanapo, "Javier me ofereceu uma oportunidade incrível." Lucas olhou para ela, expectante. "Que tipo de oportunidade?" Ele: "Quer que eu lidere a abertura de um novo restaurante em Tóquio." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas sentiu seu mundo girar. Tóquio? Do outro lado do mundo? Por quanto tempo? Ele finalmente conseguiu perguntar.
1 ano no mínimo, Beatriz respondeu, seus olhos buscando os dele. É a chance de uma vida, Lucas, mas eu não sei se posso aceitar. Lucas fechou os olhos, respirando fundo. Parte dele queria gritar, implorar para ela ficar. Mas outra parte, a parte que havia crescido e amadurecido nos últimos anos, sabia o que precisava fazer. Você tem que ir, ele disse suavemente. Beatriz o olhou surpresa. O quê? Você tem que ir, Lucas repetiu, pegando as mãos dela. É o seu sonho, Beatriz, não posso pedir que você desista disso por mim. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Beatriz. Mas e nós? Não quero te perder, Lucas. Lucas sorriu, embora seu coração estivesse partido. Quem disse que vai me perder? Temos telefones, videochamadas e tenho certeza que posso arranjar algumas viagens de negócios para o Japão. Beatriz riu entre as lágrimas. Você faria isso por mim? Por nós, Lucas corrigiu, puxando-a para um abraço apertado. Não vai ser fácil, mas vamos fazer funcionar. Prometo. Nos meses que se seguiram, Lucas e Beatriz se prepararam para sua separação temporária. Eles aproveitaram cada momento juntos, explorando Barcelona como se fosse a primeira vez, cozinhando pratos elaborados e fazendo amor como se cada vez fosse a última. Finalmente chegou o dia da partida de Beatriz. No aeroporto, eles se abraçaram longamente, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a soltar. Eu te amo, Beatriz sussurrou, sua voz embargada de emoção. Eu te amo mais, Lucas respondeu, beijando-a suavemente. Vai lá e mostra para Tóquio do que você é capaz. Enquanto via o avião de Beatriz decolar, Lucas sentiu uma mistura de tristeza e orgulho. Ele sabia que os próximos meses seriam difíceis, mas também sabia que seu amor era forte o suficiente para superar a distância. De volta ao seu apartamento agora vazio, Lucas olhou para a cozinha onde tantas memórias haviam sido feitas. Com um sorriso determinado, ele pegou um avental. Beatriz podia estar do outro lado do mundo, mas ele continuaria praticando, aperfeiçoando suas habilidades culinárias para surpreendê-la quando ela voltasse. Afinal, pensou ele enquanto começava a preparar um risoto, o amor, assim como a boa comida, às vezes precisa de tempo e paciência para ficar perfeito. Os meses que se seguiram à partida de Beatriz foram um teste de resistência para o relacionamento de Lucas e Beatriz. A distância entre Barcelona e Tóquio parecia intransponível em alguns dias, mas ambos estavam determinados a fazer funcionar. Lucas mergulhou de cabeça no trabalho, expandindo ainda mais os negócios da Montenegro Enterprises na Europa. Suas noites antes preenchidas com risos e experimentações culinárias ao lado de Beatriz, agora eram dedicadas a longas chamadas de vídeo, onde compartilhavam os detalhes de seus dias e sonhavam com o futuro. Beatriz, por sua vez, estava deslumbrada com os desafios e oportunidades que Tóquio oferecia. A culinária japonesa, com sua precisão e respeito aos ingredientes, abriu novos horizontes para sua criatividade. No entanto, em meio à agitação de sua nova vida, ela sentia falta da presença reconfortante de Lucas. Numa noite particularmente difícil, após um dia estressante no restaurante, Beatriz ligou para Lucas, lágrimas nos olhos. Lucas, eu não sei se consigo fazer isso, ela confessou, sua voz tremendo. É tudo tão diferente aqui. Às vezes sinto que nunca vou me encaixar. Lucas sentiu seu coração apertar ao ver o desespero nos olhos de Beatriz, mesmo através da tela do computador. Ei, olha para mim, ele disse suavemente. Você é incrível. Beatriz, você superou tantos obstáculos para chegar onde está. Lembra da primeira vez que tentamos fazer sushi em casa? Beatriz riu entre as lágrimas, lembrando-se da bagunça que haviam feito na cozinha. Como poderia esquecer? Passamos horas limpando o arroz do teto. Exatamente, Lucas sorriu. Mas você não desistiu. Você praticou e praticou até conseguir. E agora, olha só para você, trabalhando em um dos melhores restaurantes de Tóquio. Você vai superar isso também, amor. Eu acredito em você. Palavras de Lucas acalmaram Beatriz, reacendendo sua determinação. Ela percebeu que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, Lucas ainda era seu porto seguro.
Inspirado por essa conversa, Lucas decidiu surpreender Beatriz. Ele se inscreveu secretamente em um curso intensivo de culinária japonesa em Barcelona. Nas semanas seguintes, ele passou suas noites livres aprendendo a preparar sushi, tempura e ramen. Enquanto isso, em Tóquio, Beatriz começou a encontrar seu ritmo. Ela incorporou elementos da culinária brasileira em pratos japoneses tradicionais, criando fusões únicas que logo se tornaram o assunto da cidade. Sua feijoada com toque de umami e sua moqueca com dashi ganharam elogios de críticos gastronômicos locais. 3 meses após a partida de Beatriz, Lucas finalmente conseguiu organizar uma viagem de negócios para Tóquio. Ele chegou um dia antes do previsto, planejando surpreender Beatriz no restaurante. Quando entrou no estabelecimento elegante, Lucas ficou maravilhado ao ver Beatriz em ação. Ela se movia pela cozinha com graça e confiança, comandando sua equipe com autoridade. Suave, mas firme. Seu coração se encheu de orgulho e amor. Beatriz estava tão concentrada em seu trabalho que não notou Lucas se aproximando. Quando ele finalmente pigarreou para chamar sua atenção, ela se virou, seus olhos se arregalando em surpresa e alegria. "Lucas!" ela gritou, jogando-se em seus braços, ignorando completamente a formalidade japonesa. "O que você está fazendo?" "Aqui?" Lucas a abraçou apertado, respirando o cheiro familiar de seu cabelo misturado com os aromas exóticos da cozinha. "Surpresa!" ele sussurrou. "Não podia esperar mais para te ver." Naquela noite, após o expediente, Lucas preparou uma refeição especial para Beatriz em seu pequeno apartamento em Tóquio. Ele serviu sushi cuidadosamente enrolado, tempura crocante e um ramen fumegante. Beatriz provou cada prato com os olhos marejados. "Lucas, isso está incrível. Como você aprendeu a fazer tudo isso?" Lucas sorriu, pegando a mão dela sobre a mesa. "Eu queria te mostrar que, mesmo separados, ainda estamos crescendo juntos, que nosso amor pode superar qualquer distância." Emocionada, Beatriz se levantou e puxou Lucas para um beijo apaixonado. Naquele momento, todos os medos e dúvidas dos últimos meses se dissiparam. Eles sabiam que não importava onde estivessem no mundo, seu amor e sua paixão compartilhada pela culinária sempre os manteriam conectados. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e experiências compartilhadas. Lucas acompanhou Beatriz em seus passeios favoritos por Tóquio, maravilhando-se com a mistura única de tradição e modernidade da cidade. Eles exploraram mercados de peixes ao amanhecer, meditaram em templos antigos e se perderam nas luzes neon de Shibuya. Na véspera da partida de Lucas, eles sentaram-se na varanda do apartamento de Beatriz, olhando para o horizonte iluminado de Tóquio. "Sabe", Lucas começou, entrelaçando seus dedos com os de Beatriz, "acho que finalmente entendo. Por que você precisava vir para cá? Esta experiência está te transformando em uma chefe ainda mais incrível." Beatriz sorriu, recostando-se nele. "E você? Como está sendo liderar a empresa em Barcelona?" Lucas refletiu por um momento. "É desafiador, mas gratificante. Acho que finalmente encontrei meu lugar no mundo dos negócios. E tudo graças a você, por me dar coragem para seguir meu próprio caminho." Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando como suas vidas haviam mudado nos últimos anos. "Ainda temos alguns meses pela frente", Beatriz disse suavemente. "Mas quando você voltar", Lucas completou, "estaremos prontos para o próximo capítulo de nossas vidas, juntos." Enquanto o sol nascia sobre Tóquio, Lucas e Beatriz selaram essa promessa com um beijo. Eles sabiam que os próximos meses não seriam fáceis, mas estavam mais confiantes do que nunca em seu amor e em seu futuro juntos. À medida que Lucas se preparava para retornar a Barcelona e Beatriz se concentrava em seus últimos meses em Tóquio, ambos carregavam consigo uma nova certeza. Não importava a distância física entre eles, seus corações e almas estavam irrevogavelmente entrelaçados, unidos por laços de amor, respeito e uma paixão compartilhada que transcendia continentes e culturas.
Os meses finais da estadia de Beatriz em Tóquio passaram em um piscar de olhos. Sua reputação como chefe inovadora cresceu rapidamente e seu nome começou a aparecer em revistas culinárias de prestígio. Enquanto isso, em Barcelona, Lucas continuava a impressionar no mundo corporativo, trazendo uma abordagem fresca e criativa para a Montenegro Enterprises. Apesar da distância, o casal encontrou maneiras de manter sua conexão viva. Eles estabeleceram um ritual de cozinhar juntos, uma vez por semana através de videochamadas. Lucas em Barcelona e Beatriz em Tóquio, cada um em sua cozinha, preparando o mesmo prato e compartilhando risadas e histórias enquanto cortavam, temperavam e cozinhavam. Finalmente, chegou o dia do retorno de Beatriz. Lucas esperava ansiosamente no aeroporto de Barcelona, um buquê de flores tropicais em uma mão e uma pequena caixa de veludo no bolso. Quando Beatriz emergiu do portão de desembarque, seus olhos se encontraram e o mundo pareceu parar. Eles se abraçaram com força, as palavras parecendo inadequadas para expressar a alegria do reencontro. Lucas então se afastou ligeiramente, seu coração batendo forte. Beatriz, ele começou, sua voz tremendo levemente de emoção. Este ano, longe de você, foi o mais difícil e o mais gratificante da minha vida. Percebi que não importa onde estejamos no mundo, meu coração sempre estará com você. Ele então se ajoelhou, abrindo a pequena caixa para revelar um anel delicado com um diamante solitário. Beatriz Oliveira, você me daria a honra de se casar comigo? Lágrimas de felicidade brotaram nos olhos de Beatriz. Sim, ela exclamou, puxando Lucas para um beijo apaixonado, para o deleite dos espectadores no aeroporto. As semanas seguintes foram um turbilhão de planejamento e emoção. O casal decidiu que seu casamento seria uma celebração não apenas de seu amor, mas também de suas paixões compartilhadas. Eles planejaram uma cerimônia íntima seguida por um banquete elaborado que fundiria as culinárias brasileira, espanhola e japonesa. No dia do casamento, a mansão Montenegro, em São Paulo, foi transformada em um paraíso gastronômico multicultural. Lucas esperava no altar, nervoso, mas radiante, enquanto Beatriz caminhava pelo corredor, deslumbrante em um vestido que mesclava elementos tradicionais com toques modernos. A cerimônia foi emocionante, com Lucas e Beatriz trocando votos que falavam não apenas de amor, mas de parceria, crescimento e apoio mútuo. Quando foram declarados marido e mulher, o aplauso dos convidados foi ensurdecedor. O banquete que se seguiu foi nada menos que espetacular. Estações de comida ofereciam delícias de todos os cantos do mundo que haviam tocado suas vidas. Havia feijoada ao lado de paella, sushi próximo a pastéis, e um bolo de casamento que era uma obra de arte culinária, representando as diferentes fases de sua jornada juntos. Durante o brinde, Ricardo Montenegro, pai de Lucas, surpreendeu a todos com um discurso emocionado. Quando Lucas me disse que queria seguir seu coração e ir para Barcelona com Beatriz, confesso que tive minhas dúvidas, ele começou. Mas vendo vocês dois hoje, percebo que estava errado. Vocês não apenas cresceram individualmente, mas se fortaleceram como casal. Estou orgulhoso de vocês dois e mal posso esperar para ver o que o futuro reserva. À medida que a noite avançava, Lucas e Beatriz se encontraram um momento sozinhos na cozinha da mansão onde tudo havia começado. Então, senhora Montenegro. Lucas sorriu puxando Beatriz para perto. Qual é o próximo passo em nossa aventura culinária? Beatriz sorriu misteriosamente. Bem, senhor Montenegro, que tal começarmos nosso próprio restaurante? Um lugar que seja verdadeiramente nosso, onde possamos combinar nossas paixões e experiências? Os olhos de Lucas brilharam com excitação. Isso soa perfeito, mas onde? Que tal aqui mesmo em São Paulo? Beatriz sugeriu. Podemos trazer um pouco do mundo para sua cidade natal. Lucas assentiu entusiasticamente. Eu adoraria isso. E tenho o nome perfeito. Fusão. Beatriz riu, encantada com a ideia. É perfeito, assim como nós. Eles selaram o acordo com um beijo, sabendo,
que estavam prestes a embarcar em mais uma emocionante jornada juntos. O sonho de abrir seu próprio restaurante era apenas o começo de uma nova fase em suas vidas, uma que prometia ser tão saborosa e gratificante quanto tudo o que haviam experimentado até então. Enquanto dançavam sob as estrelas, rodeados por amigos e familiares, Lucas e Beatriz sabiam que, não importava os desafios que o futuro pudesse trazer, enfrentariam juntos, com amor, determinação e, é claro, muita boa comida. Os primeiros meses após o casamento foram um turbilhão de atividade para Lucas e Beatriz. Estabelecidos de volta em São Paulo, o casal mergulhou de cabeça nos preparativos para abrir o Fusão, seu sonhado restaurante. Encontrar o local perfeito foi o primeiro desafio. Após semanas de busca, eles finalmente descobriram um prédio, antigo no charmoso bairro de Vila Madalena. O espaço precisava de reformas extensivas, mas tinha potencial para se tornar exatamente o que haviam imaginado. As obras de renovação começaram imediatamente. Lucas supervisionava a parte estrutural e financeira, enquanto Beatriz se concentrava no design da cozinha e no conceito do menu. Suas diferentes abordagens às vezes causavam atritos. Lucas, não podemos economizar na qualidade dos equipamentos. Já da cozinha, Beatriz insistiu durante uma discussão acalorada. Eu sei, amor, mas também precisamos ser realistas quanto ao orçamento, Lucas argumentou, passando a mão pelos cabelos em frustração. Essas discussões geralmente terminavam com compromissos de ambos os lados, fortalecendo sua parceria, mas também testando sua paciência. Enquanto isso, a notícia de que o herdeiro Montenegro e a renomada chefe Beatriz Oliveira estavam abrindo um restaurante juntos se espalhou rapidamente. A mídia local estava em alvoroço e a pressão para o sucesso era palpável. Uma tarde, enquanto testavam receitas na cozinha de seu apartamento, Beatriz notou Lucas olhando pensativamente pela janela. No que está pensando? Ela perguntou, colocando uma mão em seu ombro. Lucas suspirou. E se falharmos, Bia? E se o restaurante não der certo? Beatriz o virou para encará-la. Então falharemos juntos e tentaremos de novo. Lembra do que prometemos? Nos bons e maus momentos. Lucas sorriu, puxando-a para um abraço. O que eu faria sem você? Provavelmente ainda estaria comendo aquele seu omelete horrível. Ela brincou, fazendo-o rir. À medida que a data de abertura se aproximava, o estresse aumentava. Houve atrasos na renovação, problemas com fornecedores e discussões intermináveis sobre o menu. Mas havia também momentos de pura alegria e realização, como quando finalmente decidiram o menu de abertura ou quando viram a placa Fusão sendo instalada na fachada do restaurante. Na véspera da grande inauguração, Lucas e Beatriz ficaram sozinhos no restaurante, após um longo dia de preparativos finais. Eles caminharam de mãos dadas pelo espaço, admirando como seus sonhos haviam se materializado. A decoração mesclava elementos brasileiros, espanhóis e japoneses de forma harmoniosa. A cozinha aberta permitia que os clientes vissem a magia acontecendo. Cada detalhe, desde os talheres até a iluminação, havia sido cuidadosamente escolhido para criar a atmosfera perfeita. É mais bonito do que eu imaginava, Beatriz sussurrou, emocionada. Lucas a abraçou por trás, descansando, o queixo em seu ombro. É perfeito, assim como você. Naquela noite eles dormiram pouco, ansiosos e nervosos com o que o dia seguinte traria. A manhã da inauguração chegou com um frenesi de atividade. A equipe cuidadosamente selecionada e treinada chegou cedo, e logo a cozinha estava viva com o som de facas cortando, panelas borbulhando e ordens sendo dadas. Lucas, vestido em um terno elegante, cuidava dos últimos detalhes no salão, enquanto Beatriz, em seu uniforme de chefe, comandava a cozinha com precisão militar. Às 19h em ponto, as portas do Fusão se abriram pela primeira vez ao público. O restaurante estava lotado, com uma mistura de críticos gastronômicos, celebridades locais e clientes ansiosos para experimentar a novidade culinária de São Paulo. O menu de degustação de 7 pratos levava os comensais em uma jornada,
através das experiências culinárias de Lucas e Beatriz. Cada prato contava uma história. Havia uma releitura sofisticada da feijoada que Beatriz costumava fazer na Mansão Montenegro, um ceviche que lembrava suas aventuras em Barcelona e um sushi com toques brasileiros que homenageava o tempo de Beatriz em Tóquio. A noite transcorreu sem grandes problemas, e os murmúrios de aprovação dos clientes eram música para os ouvidos do casal. Quando o último cliente partiu, por volta das 2 da manhã, Lucas e Beatriz finalmente puderam respirar. Exaustos, mas exultantes, eles se encontraram na cozinha, agora silenciosa. Sem dizer uma palavra, abraçaram-se forte, deixando as emoções do dia fluírem. "Conseguimos, amor", Lucas murmurou contra o cabelo de Beatriz. "Sim, conseguimos", ela respondeu, erguendo o rosto para beijá-lo. Nos dias que se seguiram, as críticas começaram a chegar, e eram esmagadoramente positivas. O Fusão foi elogiado por sua abordagem inovadora, misturando técnicas e sabores de forma harmoniosa e surpreendente. Um mês após a abertura, Lucas e Beatriz finalmente tiveram um momento para refletir sobre sua jornada. Sentados na varanda de seu apartamento, com taças de vinho em mãos, eles observavam o horizonte de São Paulo. "Se alguém me dissesse há alguns anos que eu estaria aqui, casado com a mulher mais incrível do mundo e dono de um restaurante de sucesso, eu teria rido", Lucas comentou. Beatriz sorriu, aconchegando-se a ele. "E se me dissessem que aquele herdeiro mimado que conheci na cozinha da mansão se tornaria o homem incrível que você é hoje, eu também não teria acreditado." Eles brindaram ao seu sucesso, ao seu amor e às aventuras que ainda estavam por vir. O Fusão era mais do que um restaurante, era o símbolo de sua jornada juntos, uma prova de que com amor, dedicação e um pouco de criatividade culinária, qualquer sonho é possível. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Lucas e Beatriz sabiam que este era apenas o começo. O futuro estava cheio de possibilidades, novos sabores para explorar e desafios para superar. Mas agora, mais do que nunca, eles estavam prontos para enfrentar tudo isso juntos, lado a lado na cozinha da vida. O sucesso do Fusão superou todas as expectativas de Lucas e Beatriz. Em apenas 6 meses, o restaurante se tornou um dos pontos gastronômicos mais badalados de São Paulo, com reservas feitas com meses de antecedência. A crítica especializada não poupava elogios, e até mesmo revistas internacionais começaram a tomar nota do fenômeno culinário que estava acontecendo no coração do Brasil. No entanto, com o sucesso vieram novos desafios. Lucas e Beatriz se viram trabalhando mais do que nunca, muitas vezes passando 16 horas por dia no restaurante. Embora amassem o que faziam, o cansaço começava a cobrar seu preço. Uma noite, após o expediente, Beatriz encontrou Lucas adormecido sobre a papelada em seu escritório no restaurante. Ela o acordou gentilmente, notando as olheiras profundas sob seus olhos. "Lucas, querido, precisamos conversar", ela disse, sentando-se ao lado dele. Lucas esfregou os olhos, tentando se despertar. "O que foi, amor?" "Estamos nos matando de trabalhar." "Isso não era o que imaginávamos quando abrimos o Fusão, era?" Lucas suspirou, percebendo que ela estava certa. "Não, não era. Mas o que podemos fazer? O restaurante precisa de nós." Beatriz pegou as mãos dele nas suas. "E se contratássemos mais pessoas, delegássemos mais? Precisamos encontrar um equilíbrio, Lucas. Não quero que nosso casamento sofra por causa do restaurante." As palavras de Beatriz atingiram Lucas como um raio. Ele percebeu que haviam estado tão focados no sucesso do Fusão que estavam negligenciando seu relacionamento. "Você está absolutamente certa", ele concordou, puxando-a para um abraço. "Vamos fazer mudanças, começando por tirar alguns dias de folga. Que tal uma pequena viagem, só nós dois?" O rosto de Beatriz se iluminou com um sorriso. Isso seria maravilhoso. Nas semanas seguintes, eles implementaram várias mudanças no Fusão. Contrataram um gerente experiente para cuidar das operações diárias, ampliaram a equipe da cozinha e estabeleceram horários mais razoáveis para si mesmos. Foi um ajuste. Difícil no início,
mas logo começaram a ver os benefícios. Com mais tempo livre, Lucas e Beatriz redescobriram o prazer de cozinhar juntos em casa, experimentando novas receitas, sem a pressão de um restaurante lotado. Foi durante uma dessas noites descontraídas na cozinha que Beatriz fez um anúncio que mudaria suas vidas para sempre. Lucas, ela começou, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Tenho algo para te contar. Lucas parou de cortar os legumes, notando o tom sério em sua voz. O que foi, amor? Está tudo bem? Beatriz pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Estou grávida. O mundo pareceu parar por um momento. Lucas ficou boquiaberto, processando a notícia. Então, um sorriso enorme se espalhou por seu rosto. Grávida? Nós vamos ter um bebê? Ele perguntou, sua voz transbordando de emoção. Beatriz assentiu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Lucas a abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Isso é incrível, Bia. Vamos ser pais, ele exclamou, girando-a pela cozinha. A notícia da gravidez trouxe uma nova onda de mudanças para suas vidas. O casal passou os meses seguintes se preparando não apenas para a chegada do bebê, mas também para como equilibrariam a parentalidade com a gestão do restaurante. Decidiram transformar uma parte do escritório do Fusão em um pequeno berçário, permitindo que Beatriz pudesse estar perto do bebê, mesmo durante o trabalho. Lucas, por sua vez, mergulhou de cabeça em livros sobre paternidade, determinado a ser o melhor pai possível. À medida que a barriga de Beatriz crescia, seu menu no Fusão evoluía. Ela incorporou pratos inspirados em suas mudanças hormonais e desejos de grávida, criando combinações inusitadas que, surpreendentemente, se tornaram hits entre os clientes. O dia do nascimento chegou em uma movimentada noite de sábado no Fusão. Beatriz estava na cozinha quando sua bolsa estourou, causando um frenesi entre a equipe. Lucas, que estava no salão, quase desmaiou ao receber a notícia. Horas depois, no hospital, Lucas segurava nas mãos um pequeno embrulho. Sua filha, Sofia. Olhando para Beatriz, exausta, mas radiante na cama do hospital, ele sentiu seu coração transbordar de amor. Ela é perfeita, Lucas sussurrou, sentando-se ao lado de Beatriz. Assim como você. Beatriz sorriu, acariciando o rostinho de Sofia. Nossa pequena obra-prima, ela brincou. Acho que essa é a melhor coisa que já criamos juntos. Lucas riu suavemente. Sem dúvida. Embora aquele molho de trufas que inventamos mês passado chegue perto, ele brincou, fazendo Beatriz rir. Nos meses que se seguiram, Lucas e Beatriz navegaram pelos desafios da nova paternidade com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicavam na cozinha. Noites sem dormir foram compensadas com momentos de pura alegria ao ver o primeiro sorriso de Sofia, ouvir sua primeira risada, testemunhar seus primeiros passos. O Fusão continuou a prosperar, agora com um toque especial de amor familiar em cada prato. Lucas e Beatriz encontraram um novo equilíbrio, aprendendo a ser pais, parceiros de negócios e amantes, tudo ao mesmo tempo. Uma noite, enquanto colocavam Sofia para dormir, Lucas olhou para Beatriz e percebeu o quanto suas vidas haviam mudado desde aquele primeiro encontro na cozinha da mansão Montenegro. Sabe, ele disse suavemente, nunca imaginei que aquela chefe teimosa que se recusou a me fazer um café da manhã fora de hora acabaria me dando tudo o que eu sempre quis na vida. Beatriz sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. E eu nunca. Pensei que aquele herdeiro mimado se tornaria o homem incrível que você é hoje. Enquanto observavam sua filha dormindo pacificamente, Lucas e Beatriz sabiam que sua jornada estava longe de terminar. Havia ainda muitos pratos para criar, muitas aventuras para vivenciar. Mas agora, com Sofia em suas vidas, tinham um novo e precioso ingrediente para adicionar à sua receita de felicidade. O futuro era brilhante e cheio de possibilidades, e eles mal podiam esperar para ver o que o próximo capítulo de suas vidas reservava. Juntos, como família, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse lhes apresentar, sempre com amor, criatividade e, é claro, uma boa dose de tempero.
5 anos se passaram desde o nascimento de Sofia, e a vida de Lucas e Beatriz havia se transformado de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. O Fusão não era mais apenas um restaurante, mas uma instituição culinária em São Paulo, com filas de espera que se estendiam por meses. Em uma manhã ensolarada de domingo, a família Montenegro Oliveira estava reunida na cozinha de seu apartamento. Sofia, agora uma menina energética de 5 anos, estava em pé sobre um banquinho, ajudando Beatriz a preparar panquecas. "Mamãe, posso colocar chocolate?" Sofia perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Beatriz riu, trocando um olhar cúmplice com Lucas, que observava a cena com um sorriso, enquanto preparava o café. "Claro, querida, mas só um pouquinho, ok?" Lucas se aproximou, depositando um beijo na testa de Sofia e outro nos lábios de Beatriz. "Minhas chefes favoritas", ele brincou. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Lucas. Ele atendeu, seu rosto ficando sério enquanto ouvia. Quando desligou, Beatriz o olhou questionadoramente. "Era o papai", Lucas explicou. "Ele quer nos ver hoje à tarde. Disse que tem algo importante para discutir." Horas mais tarde, na mansão Montenegro, Ricardo recebeu a família com um misto de seriedade e afeto. Após os cumprimentos iniciais e de Sofia ter sido levada para brincar no jardim com a babá, Ricardo foi direto ao ponto. "Lucas, Beatriz", ele começou, "estou pensando em me aposentar." O anúncio pegou o casal de surpresa. Ricardo continuou. "Quero que você assuma a presidência da Montenegro Enterprises, Lucas. Sei que não era o que você planejava, mas acredito que está pronto." Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Beatriz apertou sua mão em apoio. "Pai, eu não sei o que dizer." Lucas finalmente respondeu. "É uma honra, mas o Fusão..." Ricardo ergueu a mão, interrompendo-o. "Eu sei, filho. Por isso quero que saiba que não há pressa. Tome o tempo que precisar para decidir. E Beatriz?" Ele se virou para a nora. "Quero que saiba que seu papel nisso é tão importante quanto o de Lucas. Vocês são uma equipe, e qualquer decisão deve ser tomada juntos." No caminho de volta para casa, Lucas estava pensativo. Beatriz esperou pacientemente até que ele estivesse pronto para falar. "O que você acha, Bia?" ele finalmente perguntou. Beatriz considerou por um momento. "Acho que é uma oportunidade incrível, Lucas, mas também entendo sua hesitação. O Fusão é nosso bebê." "Assim como a Sofia", Lucas acrescentou com um sorriso. "Exatamente. Talvez possamos encontrar uma maneira de fazer os dois." As semanas seguintes foram de intensa reflexão e discussão para o casal. Eles ponderaram os prós e os contras, consideraram várias opções e, finalmente, chegaram a uma decisão. Numa noite, reuniram a equipe do Fusão após o expediente. Lucas e Beatriz subiram no pequeno palco improvisado que haviam montado. "Primeiro, queremos agradecer a todos vocês", Lucas começou. "O sucesso do Fusão é tanto de vocês quanto nosso." Beatriz continuou. "Temos um anúncio importante a fazer. Lucas foi convidado para assumir a presidência da Montenegro Enterprises." Um murmúrio de surpresa correu pela equipe. "Mas", Lucas acrescentou rapidamente, "isso não significa que estaremos abandonando o Fusão. Na verdade, temos um plano." Eles então revelaram sua visão: transformar o Fusão em uma escola culinária durante o dia, mantendo o restaurante à noite. Beatriz assumiria o papel de diretora da escola, enquanto Lucas dividiria seu tempo entre a Montenegro Enterprises e o Fusão. "Queremos compartilhar o que aprendemos", Beatriz explicou. "Dar a outros a oportunidade de descobrir sua paixão pela culinária, assim como nós fizemos." A equipe recebeu a notícia com entusiasmo. Nos meses que se seguiram, o Fusão passou por uma transformação. Uma ala foi adicionada para acomodar as aulas, e chefes renomados de todo o mundo foram convidados para dar palestras e workshops. Um ano depois, no dia da inauguração da Escola Culinária Fusão, Lucas e Beatriz estavam de pé diante de uma multidão de estudantes ansiosos, jornalistas e convidados VIP. "Bem-vindos à Escola Culinária Fusão", Lucas começou. "Este lugar é mais do que apenas uma escola ou um restaurante.
É um símbolo de transformação, de amor e de paixão. Beatriz continuou: aqui, não ensinamos apenas técnicas culinárias. Ensinamos a importância de seguir seus sonhos, de nunca parar de aprender e crescer. Enquanto falavam, seus olhos se encontraram, repletos de amor e gratidão. Eles pensaram em sua jornada, desde aquele primeiro encontro na cozinha da mansão Montenegro até este momento. Cada desafio, cada vitória, cada prato criado os havia levado a este ponto. Sofia, agora com 6 anos, correu para o palco e abraçou as pernas dos pais. Lucas a pegou no colo e Beatriz passou o braço pela cintura dele. E lembrem-se, Beatriz concluiu, olhando para a plateia. A vida, assim como a culinária, é uma arte em constante evolução. Nunca parem de experimentar, de se desafiar e, acima de tudo, de amar o que fazem. Com um gesto grandioso, Lucas e Beatriz cortaram a fita, declarando oficialmente aberta a Escola Culinária Fusão. Aplausos ecoaram pelo salão, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Lucas puxou Beatriz para um beijo apaixonado. Obrigado, ele sussurrou. Pelo quê? Ela perguntou sorrindo. Por tudo. Por me ensinar a cozinhar. Por me ajudar a crescer por nossa família. Por esta vida incrível que construímos juntos. Beatriz o beijou de volta, seus olhos brilhando de emoção. Não, meu amor. Obrigada a você por me dar a coragem de seguir meus sonhos. E assim, rodeados por amigos, família e o aroma de novos começos, Lucas e Beatriz sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos, com amor, paixão e, é claro, muita boa comida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Lucas e Beatriz tenha aquecido seus corações tanto quanto um prato bem preparado aquece a alma. Para continuar explorando histórias igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial, com contos que misturam amor, superação e, é claro, muita gastronomia. Vocês podem encontrá-la clicando no link à esquerda. Se esta história despertou seu apetite por mais, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos novas narrativas que exploram as complexidades da vida, do amor e das relações humanas. E o que vocês acharam do desfecho de Lucas e Beatriz? Acreditam que o amor pode realmente transformar pessoas? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Mal podemos esperar para ler suas reflexões e, quem sabe, nos inspirar para futuras histórias. Até a próxima. E lembrem-se, assim como na cozinha, a vida fica mais saborosa quando compartilhada com quem amamos.